Olha o que o Estado oferece para nós. Você pagou, certo, pela sua segurança. Então você quer andar com seu telefone, você quer andar com seu carro. Aí os caras vêm e roubam você. Então leva seu telefone, seu carro. Você, pô, esse ladrãozinho tem que morrer, tem que ser preso, porque o ódio que vem no primeiro momento é esse, de todo mundo, e eu entendo. Só que aí o Estado vem e fala, não esquenta, nós vamos pegar. Aí vai, pega esse cara, mata ele ou prende, não se sabe. Aí você pega e faz o quê? Compra o telefone, fala, comprar o telefone. Aí Só você vem sai... Rouba de novo. Então, ó, o Estado, ele tá prometendo o quê pra você? Ele tá te prometendo vingança. É vingança, não é justiça, é vingança. Ó, não esquenta, nós vamos prender de novo, nós vamos matar. Aí a polícia vem e mata, no tanto que a gente estamos vendo que nós temos a polícia mais letal, certo? Uma das mais letais do mundo. E aí a nossa segurança continua a mesma coisa. Então não tá funcionando isso. Quando foi que você tomou consciência disso? Eu tomei em 2011, quando eu saio. Foi um gradual ou foi um dia você parou pra pensar e falou, mano... Não, eu fui instigado dentro do presídio, na última fuga minha, eu fui capturado, então fazia pouco tempo, fiquei 8 meses na rua. Aí eu arrumei uma companheira, mas fazia uns 2, 3 meses que eu tava com essa companheira. Né? E assim, o cara que tá preso, o machismo ele é tão grande dentro dos presídios que o cara acha que a mulher tem obrigação de visitar. Ah, curtiu comigo? Agora tem que estar no sofrimento, certo? Mas, por exemplo, eu não podia nem pensar isso porque essa moça que estava comigo, ela nem sabia que eu era foragido. Ela nem imaginava, ela sabia que eu era de um contexto do crime, mas ela não sabia que eu era foragido. Então ela não tinha por obrigação. Só que não, ela foi e ela chegou chorando dentro do presídio. Pô, eu tava tirando um monte de cadeia, eu tô lá no meu habitat. Certo? Eu não fazia parte da facção, nunca fiz parte, mesmo a gente estando no presídio, a gente vendo o que acontecia, mas eu não fazia parte. Mas, pô, pelo tempo que eu tinha, então eu tinha um conceito por muitos pesos, tô lá, o que aconteceu? Foi humilhada? Vamos resolver. E ela chorando, olhou pra minha cara e falou, pô, mano, você é um cara inteligente pra caramba, certo? Sabe por que você tá assim sossegado? Porque você entrou por uma porta que você já sabe o que tem. Certo? Se você já sabe o que tem atrás dessa porta, por que você entra atrás dessa porta? Por que você não vai atrás de outras portas? E isso, fez eu parar para pensar um minuto. Não que eu parei por conta disso, mas se a gente imagina um copo, certo? Que vai várias gotas, papai vai chegar uma hora que ele vai, essa fala dela foi nesse a última momento gota. Transbordou. Então fez com que eu parasse para pensar. Eu falei, bom, peraí, eu tenho uma irmã preta, 2 irmãs pretas, pobre, periférica, nenhuma das duas do crime. Por que eu tô no crime? Foi quando eu fui entender por que eu entrei no crime. E quando eu entendi por que eu entrei no crime, eu entendi o que eu queria provar. Eu queria provar o quê? Se o meu irmão cometeu um crime, ele então tinha que ser conduzido dentro de um presídio e depois libertado e podia estar de boa com nós. Foi o que aconteceu comigo. Eu cometi crime, fui preso e hoje eu tô aqui. Então quando eu entendi isso, eu falei, bom, peraí, já provei o que eu queria, agora eu provo o quê? Se eu continuar, eu vou acabar sendo morto. Porque é isso. Você entendeu? Então isso fez com que eu... Então quando eu saio em 2011... Eu comecei a estudar, hoje sou formado em gestão, sou formando em educação física, estou no 5º semestre, o bagulho tá louco de verdade, mas estamos lá, faço parte, né, desses núcleos de pesquisa da FGV, da USP também, né? Então são 2 núcleos de pesquisa, a gente está no meio acadêmico. Então eu comecei a estudar ali, né, e tal, e pensando já o que fazer. Lá de dentro, quando ela falou isso pra mim, eu fiquei mais 3 anos preso. Então lá de dentro eu já falei, parei. Você já certo? começou a estudar e comecei lá? a estudar. Lá dentro eu tirei uma nota que quando eu vim pegar o meu diploma aqui na Secretaria de Educação, os funcionários saíram pra bater palmas. Os caras falaram, mano, vai bater palma pra você, porque nós nunca vimos uma nota tão alta. Você tá ligado aqui fora, dentro do presídio, puta. Então, lá dentro eu me dedicava, porque eu trabalhei com a educação, eu montei juntamente com outro pessoal uma biblioteca de ponta dentro do presídio, né, que é o direito do preso, né, a leitura, e isso fez com que eu mudasse totalmente aquela minha visão. Então, quando eu saio, eu já saio estudando, eu estava fazendo um curso de técnico em meio ambiente na ITEC, Guaraci Silveira, e comecei a fazer engenharia, fiz 2 anos de engenharia ambiental e sanitária, mas tive alguns problemas com família, eu tive que ficar algum tempo sem ir. Quando eu voltei, eu não consegui mais pegar o fio da meada mesmo, porque já estava falando em cálculo, já estava dando até cálculo renal em mim, né? Aí eu falei, não dá, não é exata, não dá, vamos para humanas, né? Aí peguei, fiz de novo o Enem, ganhei uma bolsa, foi quando eu me formei na gestão ambiental e sanitária, né? E nisso, eu não tinha ido ainda lá isso em 2013, eu não tinha ido ainda no Carandiru. Aí uma menina pegou e falou pra mim, uma aluna, falou, Maurício,
Você conhece o Museu Penitenciário? Eu não conhecia, aí eu fui lá. Então, quando eu cheguei naquele espaço, que eu vi aquele apagamento, já era. A minha militância começou ali. Eu falei, opa, peraí, 2013. Eu falei, não, mas como que não se fala da maior chacina dentro do presídio do mundo? Nós estamos falando, você tá ligado, do maior número de pessoas mortas sob a tutela do Estado dentro de um presídio, no mundo, né? Não estamos falando só do Brasil, nós estamos falando do mundo inteiro. Então, quer dizer, um acontecimento comparado a Auschwitz, comparado a várias outras tragédias de genocídio que teve, que são lembradas hoje, não são esquecidas, para que não se aconteça mais. Então, isso fez com que eu pensasse que aquilo não poderia ser apagado. Aquilo deveria ser falado para que não acontecesse mais, porque não funcionou. Então aí eu chego naquele espaço, fui conversar com o diretor, fui muito bem recebido, era o Dr. Cid, o professor Cid, na época do Museu Penitenciário, museu que nós temos até hoje, fechado. Mas está fechado, né? Está fechado por conta de reformas, né? Falta de investimento, porque não interessa ao Estado trazer aquela memória. E depois conheci o Espaço Memória Carandiru, que também, você tá ligado, ele é restrito a somente alunos da escola técnica, né? Da Parque da Juventude, que também, se você quiser conhecer, você tem dificuldade de conhecer. Então, quer dizer, aí a gente vê essa restrição, querendo ou não, é que nem você falou, se a gente parar para pensar, a polícia é um braço do Estado, então esses professores, essas pessoas também são braços do Estado e eles restringem a informação que você tem direito de conhecer, tem direito de saber por quê. O que acontecia dentro dos presídios, o que funciona e o que não funciona, porque é a sua segurança, do seu filho, da sua mãe, dos nossos. Então é isso que a gente tem que parar para pensar. Então quando eu chego e vejo tudo aquele apagamento, fez com que eu começasse toda essa luta, depois agregada pela Nádia, agregada aqui pela Ellen, Luizinho, Instituto Resgata Cidadão, que é uma ferramenta que nós utilizamos, no qual eu faço parte da diretoria dessa ONG, né? E a gente começa a trabalhar isso e ampliar. Né? Aí a gente amplia, a gente não fica só falando da memória, certo? Da casa de detenção, ser entregado só a memória daquelas pessoas, o direito à verdade, porque hoje a nossa luta é a reparação, você tá ligado, dos familiares. Por quê? Hoje a gente já tem os familiares sendo indenizados, os familiares que são localizados. Mesmo após 15 anos que estão ali naquela fila para receber, mas muitos, tem 74 famílias que estão, que podem receber, mas dessas 74, só 32 que nós conseguimos localizar, o resto nós não estamos conseguindo. Vocês localizaram essas famílias. A FGV, ela tem um trabalho, de tentativa de localização e apoio para que essas famílias recebam esse dinheiro de indenização, que é o direito delas. Então, e a reparação à memória. A gente tem que parar para entender que se o Estado está pagando, já indenizando, o Estado foi condenado através dos seus agentes. Então, o Estado é culpado. Então, nós queremos escutar o Estado falar que ele tem culpa naquilo que aconteceu, porque aquilo não pode se repetir. E isso é um modo de reparação para os familiares dessas pessoas, né? Para que essas pessoas saibam que, independente do crime que o seu cometeu, você tá ligado? Essas pessoas não justifica hoje o que eles elas sofreram. foram vítimas. Exatamente. Elas foram vítimas do Estado. E me fala uma coisa, o Instituto Resgata Cidadão, qual é o trabalho que vocês fazem com o Instituto? Então, o Instituto Resgata Cidadão, ele foi formado em 2002, né? Numa época que eu ainda me encontrava também inserido no crime, mas mesmo assim, né, como alguns membros da minha família faziam parte, então a gente participou, né, mesmo que ali do lado, e ele foi formado no pensamento mesmo, não só de trabalhar com familiares de egresso, mas sim trabalhar com pessoas em vulnerabilidade social. Então aquelas mesmo pessoas que nunca foram encarceradas. Não, isso, no começo era até isso. Nunca cometeram crime. Isso, no começo era até isso, trabalhar com o pessoal da favela, né, os pessoal, sabe, esses trabalhos, né, e ele ficou um bom tempo sem algumas atividades, né, aí eu fui preso. Então quando eu saí em 2011, eu falei, porra, nós temos essa ferramenta, vamos revitalizar ela. Aí nós trocamos alguns membros da diretoria, a nossa diretora ela continua a mesma, que é a Elaine, e aí a gente troca muito dessa diretoria e aí a gente começa a trabalhar. Então, a gente tem alguns projetos, que depois a Ellen pode até falar sobre ele, que é o feminino, e a gente também tem entrega de cestas básicas, né, e a gente também auxilia famílias, a gente faz vários trabalhos, mas a intenção é isso, é a gente ter uma ferramenta, né, no qual a gente pode trabalhar, que nem a gente tem o Memórias. Memórias é o nosso coletivo.
motivo, certo? Então, mas pra gente pleitear muitas coisas, você tá ligado? Respaldo financeiro, emendas ou do Estado, a gente precisa de ter o CNPJ e a gente precisa de ter essa ferramenta que o Instituto Resgata Cidadão traz para nós. Você tá ligado? Ele institucionaliza, né, o nosso trabalho e faz com que a gente trabalhe com essas pessoas, né? Perfeito.